Afirmações magníficas de Cristo. O Senhor Jesus fez diversas afirmações preciosas, afirmações que são extremamente importantes para a vida daqueles que querem de fato viverem segundo os preceitos do Senhor. Afirmações magníficas de Cristo. O Senhor Jesus fez diversas afirmações preciosas, afirmações que são extremamente importantes para a vida daqueles que querem de fato viverem segundo os preceitos do Senhor. São afirmações poderosas, magníficas, e nós precisamos trazê-las para dentro do nosso coração, é tomarmos posse desta verdade. O texto bíblico, Lucas capítulo 6, a partir do versículo 43 até o 49. Diz a palavra: Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vidimam uvas. O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que edifica uma casa. Cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Amém, irmãos? Nós vamos colher nesse trecho da palavra afirmações que são poderosas para a nossa vida. E se nós a praticarmos em nosso dia a dia, com certeza nós vamos ver o mover do Senhor. Há esses que levantaram-se afirmando que querem fazer alguma coisa na obra do Senhor. Memorize esse texto, pratique esta palavra, vivam esta palavra e o Senhor moverá na vida de vocês poderosamente. Amém? Deus de amor, eu quero clamar que Tu venhas mover na nossa vida nesta noite, para que nós possamos aprender contigo, Senhor, e assim termos a nossa vida edificada nos Teus princípios, naquilo que Tu tens para cada um de nós. Abençoa-nos para que nós possamos ouvir a Tua voz, ó Espírito Santo, e assim sairmos desse lugar edificados para a Tua honra e para a Tua glória. Aleluias. Irmãos, quando Jesus andou sobre a face da terra, algo interessante acontecia. As palavras de Cristo Jesus, elas eram extremamente simples. Eram palavras que todos que o ouviam, compreendiam, não tinham problemas. Eu escutei o mestre, mas o que é que ele queria falar? Como é que ele estava falando? As palavras que Jesus proferia, elas eram entendidas por todos. Diz a Bíblia que o simples, que era para os simples, eram os simples que ouviam e os simples entendiam a palavra do Todo-Poderoso. Ou seja, amados, não é possível nós afirmarmos que não entendemos a palavra de Cristo em nossos dias. Não é possível afirmarmos que nós não sabemos o que é que o Senhor Jesus quer da nossa vida, o que Ele exige de nós, como é que devemos agir, qual o nosso proceder. Nós não podemos de forma alguma falarmos tal coisa, haja vista que aqui está a nossa regra de fé, o nosso manual, e se você não sabe, é porque não ler a palavra do Eterno. Esta é uma verdade, amados, e nós temos que ter muito cuidado ao afirmarmos que não entendemos a palavra de Deus, porque geralmente não temos lido e não temos buscado a direção do Espírito Santo de Deus. Há pouco eu falei a respeito da ressurreição. Sim, seremos ressurretos, Jesus virá. Mas como seremos ressurretos? Como será a vinda de Cristo Jesus? Uma coisa posso afirmar, virá nas nuvens. Isso eu tenho certeza absoluta, porque está na Bíblia. Como será de fato isto? Não sei dizer, não tenho a resposta e ninguém tem. Seremos ressuscitados? Com certeza seremos.
Como será? Aqueles que morreram queimados, como serão ressuscitados? Não vamos entrar nesses quesitos que pertencem ao Senhor. Nos deteremos apenas naquilo que o Senhor afirma. Seremos ressuscitados. E da mesma forma que Ele fez assim, aparecer do nada o universo, Ele também pode ressuscitar do nada a nossa alma. Isto é que importa, irmãos, é crermos no Senhor, é confiarmos no Senhor e não ficarmos por aí procurando complicações para a nossa fé. Nós não precisamos disso, amados. Não procurem complicar a vossa fé, mas creia, simplesmente creia. Creia, simplesmente creia. Crer é aceitar sem questionamentos. A palavra de Deus aceita-se sem questionamentos. É desta forma, sempre foi assim e assim será por todo o sempre. Haja vista que nosso Deus, Ele é o soberano. Ele não precisa se explicar para nós sim nos explicarmos para Ele com certeza. E fazemos isso quando confessamos nossos pecados arrependidos, confessamos nossos pecados e buscamos dele o perdão. O que nos importa, irmãos, é vivermos a sua palavra e temos informações consistentes, o suficiente para que vivamos em santidade, para que vivamos fazendo a vontade dele, para que estejamos totalmente entregues e depositados aos seus pés para a sua honra e para a sua glória. E isto é que importa. No entanto, quando nós lemos a palavra, e esse texto em particular, nós vemos afirmações poderosas do Senhor para a sua igreja. Afirmações maravilhosas, amados. E Ele nos ensina alguns aspectos que precisamos estar com eles sempre vivos diante de nós. Nós não podemos perder de vista a palavra do Senhor, mas vivê-la no nosso dia a dia. Quando nós olhamos, por exemplo, o versículo 43, o Senhor diz: não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Irmãos, Jesus está afirmando de uma forma tão simples, porém tão clara, mas tão clara, que nós precisamos frutificar de forma positiva. Nossos frutos, ações, atos, agir, eles precisam estar em total comunhão com aquilo que Deus quer nas nossas vidas. Não é possível, irmãos, eu afirmar, você afirmar, nós somos de Cristo, cantarmos esses louvores tão abençoados, bonitos, que mexeu com o nosso coração nesta noite, e sairmos daqui com o coração totalmente sem aliança com Cristo, e os nossos atos ali fora não mostrarem que andamos com o Senhor, que temos de fato Cristo no nosso coração. Essa é uma verdade, amados, que nós precisamos cada dia mais procurar estar atentos a ela, para nós não errarmos diante do Senhor. E se nós optamos um dia em servir a Jesus como Senhor e Salvador, nós temos também a obrigação de vivermos aquilo que Ele quer para as nossas vidas. E a consequência disso, irmãos, é que nós vamos fazer aquilo que é da vontade do Senhor em todas as áreas da nossa vida. Ali, no nosso em secreto, diante de uma tela de computador, por exemplo, ou diante da sociedade, no trabalho, onde quer que você esteja, os teus frutos serão de uma árvore boa, ou seja, frutos bons para a honra e para a glória do Senhor. Irmãos, é uma afirmação poderosa, magnífica para a nossa vida. E se nós a observarmos, com certeza, teremos vitória na nossa existência. E no 44, porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhe figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vidimam uvas. Abrolhos, nesse caso, são espinheiros. Amados, veja, cada árvore dá o seu fruto. Cada árvore dá o seu fruto. Qual é o fruto que você tem produzido como servo do Senhor? Os frutos que você produz apontam para uma árvore ligada a Jesus? Apontam para Jesus Cristo na tua vida? Essa é a realidade. Nós precisamos agir em nossa vida de uma forma que todos possam enxergar o Senhor em nós.
É possível? Sim. Ele diz que deve ser dessa forma. Ele diz que é preciso que seja dessa forma. Nós temos que fazer as mesmas obras de Cristo Jesus. E isso é mandamento dele para a nossa vida. E ainda, amados, no versículo 45, mais uma afirmação magnífica de Jesus para a nossa vida. Ouça. No versículo 45, o homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal, do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Que palavra forte, não é, irmãos? Que palavra forte. Palavra de Cristo. A palavra do Senhor sempre é forte, sempre é forte. E nesse texto o Senhor diz que o homem bom, do seu bom tesouro, tira aquilo que é bom. Qual é a nossa fonte de tesouro? Onde está o nosso tesouro? Está no nosso coração. O nosso tesouro está no nosso coração. Entenda coração como nossa mente, como nosso cérebro. Aqui estão as informações. Aqui estão as informações que nos fazem produzir de forma boa, da forma que o Senhor Jesus quer. Irmãos, como posso eu tirar do meu coração aquilo que é mal? E é isso que está dizendo. E o mal do mau tesouro tira o mal. E o mal do mau tesouro tira o mal. Como posso eu tirar do meu coração aquilo que é mal? Ou seja, como eu posso agir de uma forma que desagrada o Senhor, de uma forma que alegra Satanás? Como eu posso andar sobre a face da terra sem deixar rastros que mostrem que Cristo passou neste lugar? Como posso, irmãos? O meu caminho, os meus rastros, eles precisam assemelhar-se aos de Cristo Jesus. Mas, se porventura, quando nós olharmos para alguém, olharmos para as suas pisadas e não conseguirmos ver Jesus nessa alma, eu quero afirmar para vocês que ele não tem o Senhor na sua existência. Em outras palavras, vamos lá, no versículo 45, finalzinho. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Porque a boca fala o quê? Do que está cheio o coração. Vamos trazer isto para o nosso dia a dia, para o coloquial. Gostas de falar umas piadinhas imundas? O teu coração está cheio dela. Gostas da mentira? O teu coração está cheio das mentiras. Gosta de falar aquilo que não procede, aquilo que não é bom, aquilo que não edifica, porque o teu coração, ele é a fonte. O teu coração está cheio dessas coisas. Amém? É isso que o Senhor está falando. No entanto, amados, nós precisamos falar aquilo que é bom, aquilo que é de Cristo. O nosso coração precisa apontar para atos corretos. Os nossos atos, eles precisam ser corretos diante do Senhor. As pessoas precisam olhar para nós. Possamos até ser pobres ou ricos, mas precisam olhar para nós e nos ver como pessoas justas que fazem aquilo que é correto. Amém? O fato de alguém ser pobre não é vergonha, de forma alguma. Nem tampouco o rico pode sentir-se entristecido por ser rico. Mas, tanto um quanto o outro, é necessário que tenha o seu coração cheio daquilo que é bom. Isso sim é a palavra do Senhor. Esta é a palavra de Deus para as nossas almas. Nós precisamos ter o coração transbordante da graça, do cuidado, da presença do Senhor, que mostra que o Eterno habita dentro de nós. Grande problema hoje em dia é esse texto. É um grande problema. Nós temos visto por aí, irmãos, que as pessoas afirmam que são de Cristo Jesus, porém, quando você senta com aquele que é de Cristo Jesus, você descobre que ele é do diabo. Não é assim? Você senta com a pessoa, a partir do momento que inicia-se um diálogo, você descobre que a pessoa não tem nada, é vazia, é totalmente vazia, é uma pessoa para baixo, é uma pessoa triste, é uma pessoa que só fala coisas ruins, é uma pessoa que tem uma boca imunda, porca, suja, ou que te leva a pensar sempre para o lado negativo. Eu quero afirmar para vocês que isto é a ausência de Jesus no coração da pessoa. Irmãos, nós precisamos entender o seguinte: quando o Senhor afirma que é de uma forma, é daquela forma. Amém?
mesmo que as pessoas acham que não tem nada a ver, não é bem dessa forma, não sei o que, aquela coisa toda, queiram justificar a sua boca imunda, coração vazio de Cristo, queiram justificar a sua boca imunda, coração vazio de Cristo, apenas justificativas vazias de homens. Mas o que importa são aquilo que nós vemos, as ações que estão ali estampadas diante de nós. Essa é uma realidade, amados. E Cristo nos afirma que precisamos fazer o correto em todas as áreas da nossa vida. E nós precisamos pensar bastante nisso. Refletimos muito nisso aí. Será que nós temos feito aquilo que é do agrado do Senhor a cada minuto da nossa vida? Ah, pastor, mas eu sou humano, pastor. Como é que eu vou a cada minuto da minha vida honrar Jesus? Só quero falar para você um detalhe. Se no minuto em falso, naquele minuto ruim, naquele minuto mal, se naquele minuto ruim, vazio, sem Cristo, se tu bateres as botas, certamente tem um bicho feio te esperando lá embaixo para te receber de braços abertos. É assim? Não é diferente. A Bíblia diz que o pecado faz o quê? Ninguém sabe? Afasta o homem de Deus. Gente do céu, se o pecado nos afasta do Senhor e nós, de forma consciente, damos lugar ao pecado, por um minuto sequer, nós estamos em pecado. É uma coisa lógica. E aqueles que estão em pecado, não importa o que fizeram durante sua vida, estão em pecado. Estão em pecado. É preciso muito cuidado com isso. Morreu alguém muito famoso esta semana. Um camarada extremamente inteligente. Extremamente inteligente. Eu não vou citar o nome dele porque eu não sei falar aquele nome complicado do camarada. Mas quem acompanhou o noticiário sabe quem é. Um cientista extremamente famoso. Morreu aos 76 anos afirmando que Deus não existia. Aos 76 anos afirmando que Deus não existia. E eu quero falar para você o seguinte. Quando você vai para a internet, há muitos que estão olhando a casca da pessoa, mas não estão olhando os frutos da pessoa. E colocaram esse cara no céu. É evidente que eu não posso afirmar que ele foi ou não foi. Claro, isso é uma questão dele com Deus, ali naqueles momentos finais talvez. Mas eu estou falando no conjunto da obra. Eu não posso fazer tal afirmação. Só que nós queremos, amados, dar um jeitinho, porque o cara foi inteligente, porque o cara foi sábio, porque o cara fez grandes coisas pela humanidade. Aí nós queremos dar um jeito na vida do camarada. Mas, irmãos, esse jeito que nós entendemos não é o jeito que o Senhor entende. Eu estava observando nas redes sociais um grande debate. Uns falavam, o fulano de tal foi para o inferno. Outros, não foi para o inferno, é julgamento. Crente tem um tal de julgamento na boca, que ô palavra maldita. Qualquer coisinha é julgamento. É preciso muito cuidado com essa desculpa do julgamento e logo lançar, está me julgando. Cuidado com isso. Pelos frutos conhecereis a árvore. Pelas obras é possível saber quem é a pessoa. E se você vê o cara no pecado e fala, você está no pecado, isso não é julgamento, é constatação, é fato. É preciso muito cuidado com isso. No entanto, aquele camarada viveu 76 anos desonrando o Senhor. A probabilidade é que ele não tenha encontrado com Deus. No fato, pelo aspecto de estar nos céus com ele. Sim, ali sendo julgado. Nós precisamos observar isso, irmãos, e arrancar do coração essa tendência de sermos bonzinhos para com o próximo, quando nós não somos bonzinhos com Deus. Nós somos bonzinhos com tudo. Somos bonzinhos com o cachorrinho de estimação que você tem. Ô, bichinho maravilhoso. O gatinho de estimação, com o periquito, o papagaio, o canário. Somos muito bonzinhos com o nosso amigo, com os filhos. Nós somos bonzinhos com todos. Mas quando nós nos referimos a Deus, nós somos verdadeiros crápulas, pessoas terríveis, porque nós não queremos ouvir a palavra do Senhor e queremos viver segundo o nosso entendimento, segundo a nossa vontade. E a Bíblia diz que isto é desonrar o Senhor, que isto é apontar os dedos imundos para o Senhor Jesus,
que isto é blasfêmia contra o Todo-Poderoso. Cuidado, irmãos, que a blasfêmia não é apenas você abrir a boca e falar um tanto de impropérios contra Deus. Blasfêmia não é apenas isso, mas blasfemar contra o Senhor é desonrá-lo na tua vida. Fique atento a isso, fique muito atento. E ainda no versículo 47 diz: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Oh, glórias! Jesus, ele faz uma afirmação magnífica. Nós precisamos ser bons construtores. Nós precisamos ser bons construtores. Pessoas que saibam construir para a honra e para a glória do Mestre. E no versículo 48 continua dizendo: é semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar por ter sido bem construída. Amém? Qual é esta casa a que Cristo refere-se? Que casa é essa? Alguém sabe? Pode falar. Ninguém sabe qual é essa casa? Queridos, vou falar para vocês qual era essa casa. Era uma casa que estava na praça principal de Jerusalém. Ela tinha 2 andares, portas de vidro. Oh, não tinha vidro naquela época. O que mais? Energia, internet. Irmãos, Jesus está falando do nosso corpo, da nossa vida. Jesus está falando da nossa essência, do nosso eu. Nós precisamos edificar uma casa sólida, igreja. Uma casa sólida, uma casa firme, igreja. E Jesus deu-nos o exemplo. Ele falou que esta casa, ela precisava ter alicerces profundos na rocha. Quem é a rocha? É Jesus, igreja, é Jesus. Jesus não estava aqui fazendo referência a uma casa em Jerusalém, eu em outro lugar qualquer, mas sim, a referência era com relação à nossa vida. Ele quer que tenhamos uma vida edificada nele. Ele é a rocha, ele é a rocha. É por isso, irmãos, que ele faz uma afirmação tão magnífica, tão maravilhosa. Precisamos ser bons construtores. E a pergunta: onde tens construído a tua casa? Onde tens construído a tua casa? Nós temos uma tendência a sermos muito bonzinhos conosco mesmo. Nós olhamos para a nossa vida nem sempre como ela é. Nós fantasiamos a nossa vida. A nossa vida, quando você se olha no espelho, para muitos é aquele estereótipo de crente. O cara de gravata, terno, sapato, a mulher de blazer, aquela saia comprida, aquela coisa toda. Ele se vê daquele jeito, mas os seus atos, as suas ações mostram que ele não é daquela forma. Só que o capeta trabalha a mente do cara e ele não consegue ver os pecados nem seus atos pecaminosos. Não consegue. É onde entra, irmãos, aquela ideia que não tem nada a ver. Aí o cara participa do mundo, curte o mundo, ele está ali mergulhado naquilo que o mundo tem a oferecer e ele olha para você, olha para si mesmo e diz: nada a ver. Jesus sabe que eu amo ele acima de todas as coisas. Jesus conhece meu coração. Pois é, esse negócio de Jesus conhecer o coração é terrível. A Bíblia diz que ele sonda o coração. Ele sonda o coração. Ou seja, nós não podemos enganá-lo de forma alguma. Queridos, a afirmação de Jesus para mim e para você é que nós devemos construir a nossa casa sobre a rocha. Sobre a rocha. Uma casa segura, uma casa firme, que quando o diabo soprar, não como a casa dos 3 porquinhos, que no sopro caiu. Hoje eu estou cheio de história, né? Misericórdia, lembrei até dos 3 porquinhos aqui. Alguém conhece a história dos 3 porquinhos? Então sabe do que eu falo. Mas o lobo mau, um estereótipo do capeta também, olhou para aquela casa, deu um sopro e a casa caiu, a casa ruiu. Quantas vezes, irmãos, o lobo mau tem olhado para a tua vida e tem soprado e você tem caído de cara na lama?
não é? E não precisa ser um sopro tão forte, porque a casa era de palha. Apenas um soprinho. A nossa casa precisa ser edificada na rocha. Quando nós temos a casa edificada na rocha, pode vir o capeta e todas as legiões e demônios do inferno que não abalarão a nossa vida. Não abalarão a nossa vida, igreja. Não abalarão a nossa vida. Não será meros lobos que hão de soprar, mas pode vir todo o inferno que não seremos abalados, porque o Senhor é conosco. Deus é conosco. E essa afirmação está clara na palavra. Nem precisamos nos esforçar para entendê-la. Está clara na palavra. É apenas tomarmos posse e vivermos essa verdade. No entanto, amados, aqueles que não querem saber do Senhor, que vive segundo o curso desse mundo, mesmo dentro da igreja, como eu disse no domingo anterior, perdidos dentro da igreja, crentes perdidos dentro da igreja, mesmo dentro da igreja, no primeiro problema, na primeira dificuldade, na primeira provação, ele abandona o Senhor, ele murmura contra Deus, ele fecha o seu coração para o eterno e se acha melhor do que é. É preciso muito cuidado, amados. Quero falar para você o seguinte, há um texto no Antigo Testamento que eu não peguei a referência, que diz que somos como vermezinhos de Jacó. Amém? Algumas versões trazem dessa forma, outras não. Vermezinhos de Jacó. Ou seja, somos insignificantes. Não temos valor nenhum. Nós não somos nada. Nada, nada. Mas é o Senhor que nos edifica, é o Senhor que nos coloca de pé, é o Senhor que te dá um nome. Entenda isso. Entenda isso, gente. Se somos alguma coisa é porque o Senhor nos edifica. Se temos um nome, é porque Ele nos nominou. Se vamos um dia para os céus, é porque a sua graça e a sua misericórdia foi grande demais ao aceitar o nosso arrependimento e a nossa confissão. É assim que diz a palavra, irmãos. Estas são afirmações verdadeiras do Senhor. Afirmações magníficas de Cristo para as nossas vidas. E se nós vivermos esses princípios, com certeza veremos a glória do Senhor. Estaremos nesse mundo com todas as dificuldades do dia a dia, porém seremos felizes, porque o Eterno é conosco. E a nossa alegria não está associada àquilo que nós temos nessa terra, mas à presença do Senhor no coração, a presença de Deus na nossa vida. Se nós formos nos deixar mover por aquilo que nós vemos e temos nessa terra, certamente seremos os mais infelizes sobre a face do planeta. Mas, se nós olharmos para Cristo Jesus, Ele nos fará feliz, mesmo que nós não tenhamos o suficiente para possuirmos uma roupa nova, uma bicicleta nova, uma casa simpática, ou possuirmos uma casa. Enfim, o Senhor, Ele é que nos completa, Ele é que nos dá a alegria que nós precisamos. E é isso, irmãos, que nós precisamos entender e buscarmos com todas as nossas forças. Buscarmos com todas as nossas forças. Tens buscado o Senhor? Tens buscado a Deus? Até que ponto Deus é importante na tua vida? Até que ponto Deus é importante na tua vida? O que é mais importante para você? Os reais ou Deus? O que é mais importante para você? O dinheiro ou Deus? Você vai falar que é Deus. Amém? Tem que ser. Mas por quê? Vamos para o outro lado da questão. Mas por quê? Quando chove, quando está com dificuldades, quando aparece um problema, você não vem à igreja, você não ora, você não busca a presença do Senhor, porém vai trabalhar. O que é mais importante para você? Ah, mas olha, pastor, eu estou doente, eu estou com febre, eu estou com minha perna machucada, eu quebrei a perna, eu não sei o quê, choveu, está frio, está quente, eu não tenho como ir à igreja, eu estou com febre, aquela coisa toda, mas está lá marcando ponto no patrão. Ou seja, vamos para a escala de valores? O que é mais importante?
A igreja ficou em segundo plano, consequentemente Deus. O trabalho em primeiro lugar, o dinheiro. Você trabalha porque você será remunerado. Você trabalha porque você é remunerado. Mas o trabalho ficou em primeiro lugar. E nós vemos, amados, que o amor ao Senhor muitas vezes não é tão sólido quanto nós pensamos. Não é tão sólido, tão verdadeiro quanto nós pensamos. E isso é fácil. São constatações fáceis. Ah, pastor, mas você não pode ver desse jeito. Tá bom, eu não quero ver dessa forma. Mas como é que Deus há de enxergar, já que eu só vejo o exterior e Deus vê o coração? Se eu que só vejo essas faces bonitas, simpáticas e morenas, eu só vejo as faces. E Deus que sonda o coração? Irmãos, é preciso muito cuidado. Muito cuidado. O evangelho da Igreja Missão Vivos não é aterrorizante, mas é real. Porque ele aponta o caminho, e o caminho é Jesus. Além do caminho, ele é a verdade, é a vida, é a salvação. E não há outro pelo qual possamos chegar-nos ao Todo-Poderoso. Portanto, nós temos que nos adequar à vontade dele, ou estamos literalmente ferrados. Literalmente ferrados. Amém, igreja? Glórias a Deus por isso. Vamos orar. Pai de amor, nós te louvamos pela tua graça e misericórdia. Nós te exaltamos, meu Deus, porque um dia tu olhastes para as nossas vidas e a tua graça, Senhor, nos alcançou, o teu amor nos alcançou. Oh, Senhor Jesus, abrindo assim o caminho para a salvação, para estarmos diante de ti, Senhor. E acima de tudo, sermos moradia do Espírito. Senhor, nós te louvamos por todas as coisas. E quero pedir, Pai, que tu venhas mover nessa noite, em cada coração. Que essa palavra, Senhor, ela seja vista como mais um alerta das bênçãos de Deus, mas também da tua justiça, Senhor. Para que nós possamos pautar nossa vida nos teus preceitos e nos teus princípios. Ó Deus, cria em nós um coração puro, um coração cheio da tua palavra, para que assim possamos derramar águas de vida sobre aqueles que estão ao nosso redor. Que assim seja para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Vivos, vivo o nosso Deus. Vivos, vivo o nosso Deus. Mensagem número 735.